Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar sobre a construção de gráficos. Ler gráficos, interpretar gráficos já é algo que nós já fazemos mais naturalmente, tá? Então, nesta aula, a gente vai trabalhar especificamente a construção de gráficos. Vamos falar de dois tipos de gráficos que são os mais comuns e, na verdade, os demais são a partir desses dois a gente consegue fazer, tá bem? Nós vamos começar hoje com o gráfico de colunas, tá bem? Mas olha, no geral, nós temos algumas regras que devem ser aplicadas para todos os tipos de gráficos que forem feitos. Primeiro, gráfico deve ser feito sempre em uma folha quadriculada. Nunca se deve fazer numa folha, por exemplo, a Chamex, né, folha sulfite em branco. Às vezes temos exercícios do livro para fazer que pede construção de gráfico, faz no caderno quadriculado, tá bem? Não aceito nenhum tipo de gráfico feito em folha branca. É quadriculado, beleza? Segundo item e de enorme importância, usar régua. Por favor, não vai fazer gráfico sem régua, vai ficar uma minhoca, tá? Terceiro item, pintar. Os gráficos para ficar apresentável devem ser pintados, tá bem? Chega de regras, vamos para a prática. Então é o seguinte, ó, quero construir primeiro um gráfico de colunas. O que é o gráfico de colunas, galera? Aquelas barrinhas em pé, né, a gente é muito comum, muito utilizado. E aí a gente já vai ver que existe a variação também do gráfico de barras, que é as mesmas colunas, só que ao invés de ficar na vertical, elas ficam na horizontal, assim. Bom, o princípio é todo o mesmo. A gente vai fazer essa construção aqui junto com vocês. Peço que vocês copiem, pausem o vídeo, copiem a tabelinha e deixem o espaço aí embaixo. A gente vai fazendo juntos, tá? Eu vou falando e aí faço. Falo e faço, quero que vocês vão construindo junto para praticar e conseguir fazer bem feitinho, tá bem? Então vou subir aqui um pouco para a gente poder enxergar mais completo aqui, ó. Agora, aquelas regras que nós vimos anteriores, elas são válidas para qualquer formato de gráfico, tá? Porém, no gráfico de colunas, tanto vale também para o gráfico de barras, tá, galera? Que só inverte, né? Em vez de ficar de pezinho, as colunas, as barras ficam deitadas. Nós temos mais essas regrinhas aqui para observar. Tem que ter nome nos eixos, é igual o plano cartesiano, vai fazer eixo X e eixo Y, tem que ter nome, tá? Outra coisa importantíssima, a largura das colunas devem ser iguais, tá? Então, se a gente vai, por exemplo, o caderno que é quadriculado aqui, se eu deixar um quadradinho para fazer uma coluna, o outro também tem que ser de um quadradinho, tem que ser padronizado. Aí vem o segundo item, o espaçamento entre as colunas deve ser o mesmo também, tá? Então, no caderno quadriculado, se você deixar, eu vou fazer assim, vocês vão ver. Eu uso dois quadradinhos para fazer a coluna, deixo um de espaço. Dois quadradinhos, aí vai ficar padronizado, bonito de ver, tá certo? Outra coisa, nome nas colunas. O que as colunas representam? Tem que ter nome, tá bom? Vamos começar então pela construção do eixo, galera. Primeira construção do eixo, régua, tá? Régua. Nós precisamos de dois eixos. Vou deixar aqui com bastante espaço para a gente fazer. Eu vou fazer aqui nessa parte, ó. Precisamos de dois eixos. Como as colunas vão ficar em pé, o eixo numérico que vai essas informações aqui, ele fica de pé, fica na vertical. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vejam, outra coisa importante é que os números aqui, o maior é o 8, né? Então, como não é muita coisa para fazer 8 linhas, eu vou fazer com 8 linhas. Tá certo? Se forem números muito grandes, 15, 20, 50, 200, você vai fazer uma escala de 10 em 10, de 20 em 20, de 30 em 30, depende dos valores que você tem, tá bem? No meu, como não é muito, então a gente consegue fazer um quadradinho para cada mesmo, para cada número, né? Então, vamos aqui, deixar um espaço para o título. Aqui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aqui vem um 0, então vai vir aqui. Olha lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Um eixo tá aí, tá? O que é isso daqui? É a quantidade de alunos que preferiram cada modalidade esportiva, tá certo? Aí a gente vai fazer na horizontal aqui agora. Olha lá, a gente vai começar pensando no espaçamento. Se eu vou deixar um quadradinho entre cada coluna, então eu vou deixar um quadradinho aqui também de início. Então a minha primeira coluna vai vir aqui,
Ó, 2 quadradinhos para a coluna, deixa um espaço. 2 quadradinhos para a coluna, deixa um espaço. 2 quadradinhos para a coluna, deixa um espaço. Repara que são 4, né? 4 colunas. Então, ó, 1, 2, 3, falta mais uma aqui. Então, quer dizer que o meu eixo tem que passar um pouquinho da coluna, mais ou menos aqui, ó. Tá certo? Então, tá aí, ó, os 2 eixos, beleza? Nome das colunas aqui é modalidade. E aqui é a frequência, quantidade, vamos colocar assim. Tá certo? Vamos, então, montar as colunas. Vamos fazer primeiro com lápis, depois a gente vai pintar e vai ficar bonitinho, né? Vamos começar lá, então, ó. Futsal, 8 pessoas. Eu vou colocar o futsal aqui primeiro. Já vou fazer os nomes das colunas corretinho, tá? 8 pessoas. Então, olha lá. Vou fazer até o 8, né? Até o 8. Depois vou fazer aqui, ó. Certo? Ó, deixei 2 quadradinhos. E fechei aqui tudo com régua. Tudo com régua. Depois que você fez a lápis, se quiser passar a caneta, ótimo, tudo bem, não tem problema, tá bom? Eu vou passar a caneta por cima, porque eu gosto que fique mais completinho, bem bonitinho. Eu vou passar a caneta aqui para vocês verem. Tá, ó, normal, né? Passar a caneta aqui. Tá? Geralmente, as colunas não são muito largas, né? Não são muito largas aqui. Então, o que a gente faz? Os nomes aqui dos eixos, das colunas, ao invés de escrever normalmente, como escrevemos, né, na horizontal, a gente acaba colocando na vertical. Então, eu vou até virar a folha aqui um pouquinho para ficar mais fácil de escrever. Aqui vai ser o futsal. Certo? Outra coisa, se você não quiser escrever, você pode criar uma legenda com as cores, tá? Você pode pintar cada coluna de uma cor e vir aqui do lado de fazer. Um quadradinho para uma cor, escreve qual é a modalidade, outro quadradinho para outra cor, tudo bem? Criando uma legenda. Galera, então vai ficar mais ou menos nesse formato aí, tá bem? Eu vou pausar aqui, vou fazer as outras colunas, vou mostrar como é que fica, vou pintar e vou mostrar o gráfico finalizado. Então, cada coluna você segue esse procedimento. Eu vou iniciar a próxima coluna só para vocês verem aqui. Olha lá, a gente deixou um quadradinho, né? O espaçamento, um quadradinho. Então, aqui vem a segunda coluna, que é vôlei, 7 pessoas. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o vôlei, 7 pessoas. Ó, tá aqui o 7, né? Ó. Fez aqui. Fez aqui. Fechou em cima também. Ó, vou aproveitar aqui e vou passar a caneta. Tá? Ó. Aqui, bonitinho. Vocês vão ver que fica bem legalzinho. Olha lá. Tá vendo que a largura da coluna ficou a mesma, o espacinho aqui o mesmo, no próximo vai ser tudo padronizado assim, tá? Segura aí que eu vou mostrar ele um pouco mais adiantado agora. Temos aqui então o gráfico finalizado, pessoal. Olha lá. As colunas podem ver todas da mesma largura, o espaçamento entre elas todos padronizados, todos iguais, tá bem? Nome nas colunas para saber o que é, não adianta eu ter um monte de coluna, um monte de número e não saber o que é. Tá? Uma coisa que eu já vi alguns fazendo, não precisa fazer aquele tracejado, sabe? Para ligar aqui, não. O caderno quadriculado já é para isso, para que a pessoa possa olhar e acompanhar o valor. Nome nos eixos, né? Aqui representam as modalidades, aqui a quantidade de alunos, tá certo? Título, precisa ter título, beleza? E assim ficou o nosso gráfico de colunas. Só para mostrar para vocês o que mudaria se a gente fosse fazer um gráfico de barras, você só inverteria os eixos e ele sairia o gráfico nesse sentido, tá bem? Ó, você colocaria lá os números, o eixo da quantidade vai lá, na horizontal, né? E agora ele vem na vertical as modalidades, beleza? Mas no caso aqui o gráfico de colunas, né? As barrinhas iriam inverter, ficou nesse formato, beleza? Outra coisa, se vocês quiserem usar em cores diferentes, eu preferi usar uma cor só, tá bem? Mas se quiser usar cores diferentes, fica melhor ainda, beleza? Vamos para o próximo. Vamos agora construir um gráfico de setores. Galera, vocês vão encontrar em alguns lugares aí esse gráfico de setores chamado como gráfico pizza. Por favor, não chame assim. Não é gráfico pizza, não existe gráfico pizza. Só porque eu sei que as fatias, fica aparecendo fatia de pizza, né? Mas não, gráfico de setores é o nome correto, tá? E vamos para as regras primeiro. Em gráfico de setores, é obrigatório se usar legenda
Porque agora sim nós precisamos usar cores diferentes para representar cada quantidade. E aí precisa da legenda, tá bem? Segundo item importante, no gráfico de setores a gente trabalha com a porcentagem. Então a gente vai fazer alguns cálculos aqui de porcentagem, tá? Terceiro item, tem que usar transferidor, que é para poder medir os ângulos, né? Quantos graus. Então, por favor, precisa ter aí um transferidor. Já organizem rápido, pegue seu transferidor que vai precisar para vocês fazerem junto comigo aqui no vídeo e também para os exercícios na sequência. Beleza? Primeira coisa que você vai fazer, quando nós vamos começar, nós precisamos do total, tá? Então nós vamos fazer lá, ó, total. Aqui, esta tabela representa a quantidade de vendas de cada funcionário na semana. Ó, vendas na semana, tem uns funcionários, 5 funcionários aqui, né? A, B, C, D, E. E nós temos as vendas de cada um. Nós precisamos saber o total de vendas para daí calcular a porcentagem, beleza? Vamos fazer a soma. 1 mais 5, 6. 6 mais 7, 14. 15 a 20 aqui, né? 20. 2, 4, 5, 6, 8, 10. 100. O total aqui é 100, beleza? Vamos até dar uma destacada nele aqui, ó. 100. Galera, eu preciso saber, para se usar no gráfico de setores, quantos por cento o 21 representa, quantos por cento o 15 representa, quantos por cento o 20 representa, certo? Para isso, vou mostrar o cálculo aqui, que é muito simples. Ó, eu vou anotar aqui, ó. Vou começar lá com o funcionário A. Que cálculo que eu vou fazer? Quantos ele vendeu? 21. O valor dividido pelo total. 21 dividido por 100. Tá certo? Você vai fazer... Eu não vou fazer aqui para não demorar muito o vídeo. Você vai armar a conta, fazer a divisão. Nesse caso aqui vai dar 0,21. Porém, esse valor está em decimal. Nós precisamos escrevê-lo na forma de porcentagem, na forma percentual. O que você vai fazer? Esta vírgula vai se deslocar para a direita 2 casas decimais. Vou até escrever aqui, ó. 2 casas decimais. Sempre, sempre assim. Ok? Então, nós vamos ter aqui 21%. Tá? Claro, esses valores aqui eu usei valores fáceis, tá, galera? Para ficar mais tranquilo, né? Então, aqui, ó. Opa, deixa eu colocar em preto também. 21%. Tá? Vocês vão fazer todos esses cálculos, precisam de todos os cálculos, tá certo? Claro, esse do vídeo não, porque eu já vou deixar, né, ajeitado aqui para vocês. Mas nos exercícios, nos próximos vão fazer, precisa descobrir esta porcentagem, tá? Se eu fosse fazer lá do funcionário B, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Quanto ele vendeu, que no caso aqui é 15, dividido pelo total de vendas, que é 100. Aí vai dar 0,15, 2 casas decimais para a direita, 15%. E aí a gente vai preencher aqui, tá? Então, nesse caso aqui, todos eles é o mesmo valor, né? Porque nós temos, o total é 100, o que facilita. Presta bem atenção. O que nós vamos usar para o gráfico de setores é a porcentagem e não exatamente esse valor. Nesse caso vai coincidir de ser o mesmo, mas nem sempre, tá bom? Então a gente vai usar a porcentagem, tá? Vamos subir aqui um pouquinho. Olha bem, primeiro ponto, então, na hora de construção do gráfico, né? Não vamos construir, né? Tem mais alguns cálculos para fazer. Mas o gráfico, o círculo deve ser desenhado ou com um compasso, ou pegue um objeto redondo e contorne ele, tá? Por favor, não vai fazer à mão, tem que ser bonitinho. Aí você vai marcar o centro, tá vendo? Marcou o centro aqui, e já de início você já pode construir um raio em qualquer posição. Pode ser aqui, qualquer lugar. O que é o raio? Do centro até a borda da circunferência. Esse aqui tem que ficar pronto aí, beleza? Faz isso. Agora, como que eu vou pegar esses valores aqui das porcentagens e colocar aqui no gráfico? Sendo que o gráfico para mim é um círculo agora. Eu preciso saber quantos graus cada uma dessas informações representa. Por quê? No círculo, a gente vai usar o transferidor aqui e eu preciso saber quantos graus é. Para isso, observem lá, de porcentagem para graus. O que a gente vai fazer, galera? É muito simples, é um cálculo que a gente faz. Você vai pegar o valor percentual e vai multiplicar, vai fazer vezes 3,6, sempre.
Fazendo isso, você vai ter a tua resposta em graus. Você vai ter o ângulo, né? Vamos anotar aqui, ó, você vai ter o ângulo que aquela informação vai representar aqui. Vou fazer o primeiro, vou fazer os dois primeiros, depois a gente faz... eu vou dar os valores prontos para a gente não demorar muito, tá bem? Então, eu vou subir aqui, olha lá, vamos fazer aqui. A gente vai fazer o seguinte, então, o primeiro lá era 21%. O que a gente vai fazer? O 21 multiplicado por 3,6. Beleza? 21 vezes 3,6. Eu vou fazer aqui no cantinho, tá bom? Para vocês poderem visualizar ali, ó. Então, vamos lá, ó. Deixa eu subir um pouquinho a folha aqui, ó. Vamos fazer bem no cantinho. 21 vezes 3,6. Normal, né? 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12, né? Desculpa. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 6. 3 com 2 aqui. 5, 7. Uma casa decimal. Olha lá. 75,6 graus. Veja que nós estamos agora procurando o ângulo. Porém, nós não vamos usar valores quebrados no ângulo. Nós vamos arredondar para o inteiro mais próximo. No caso, 0,6 ele está um pouco para cima do meio. Então, a gente vai arredondar para 76 graus. Tá, agora o que eu faço? Eu já tenho isso daqui, 76 graus. Você vai pegar... Deixa eu aproximar aqui agora. Ó, você vai pegar o transferidor. Vai posicionar lá a linha de fé, que é a parte de baixo. Nós já trabalhamos ângulos, né? Vai posicionar aqui no raio e o centro do transferidor bem no centro da circunferência. Tá? Deixa eu arrumar o meu aqui, bem bonitinho, bem certinho. E você vai encontrar lá, no caso, 76 graus. Vamos lá, 50, 70, 75, 76. Um pouquinho para frente da metade, aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou ligar aqui. E, ó, liguei. Esta parte, esta fatia aqui, a gente chama de setor circular. Esse setor circular, ele corresponde ao funcionário A. As vendas do funcionário A. Certo? Corresponde às vendas do funcionário A. A gente vai fazer a mesma coisa com o próximo. O próximo é responsável por 15% da venda. Então, a gente vai fazer 15 vezes 3,6. Entendeu essa ideia aqui? A porcentagem multiplicado por 3,6, tá? 15 vezes 3,6. 15 vezes 3,6 dá 54. Esse deu inteiro, então não precisa arredondar, 54 graus. O que eu vou fazer? A partir deste, eu vou medir 54 graus, galera. Tá? Sempre a partir do último que eu marquei. Então, mesma coisa. Linha de fé, lá no raio que você fez. O centro bem certinho no centro do transferidor. E vamos achar os 54 graus, tá? O mais pertinho possível, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50. O 55 tá aqui, 54 tá aqui. Não tem problema marcar lá fora, tá? Porque a gente vai ligar só dentro da circunferência. Então, ó. Aqui. Beleza. Este pedaço, tá vendo que é menor do que esse? Claro, porque 15% é menor do que 21%. Esse corresponde ao funcionário B, né? Funcionário B. Você pode marcar aqui o funcionário, tá certo? Ou marcar aqui a porcentagem. Como eu comecei marcando o funcionário, vou marcar o funcionário também. Então, aqui vai ser o funcionário B. Entendeu? Vai fazer isso com todos esses cálculos. O próximo lá é 20%, é 20 vezes 3,6, que vai dar 72 graus. O próximo lá é 27 vezes 3,6, lá da tabela, né, galera? Tá? O próximo, 17 vezes 3,6. Vou fazer os cálculos para deixar pronto aqui para a gente poder já colocar direto lá. Bom, já fiz os cálculos aqui para ficar pronto, tá? A porcentagem multiplicado por 3,6. E aí a gente vai marcar, então, esses próximos valores aqui, tá bem? O próximo agora que é o 72. Então, mesma coisa, ó, posicionou, linha de fé, centro do transferidor, bem caprichadinho. 72, 70, 71, 72, tá bem aqui no comecinho. Então, aqui é o próximo. Tá vendo? Ó, ligou. Beleza, próximo. 97. Posiciona o transferidor, linha de fé, centro do transferidor. Sempre o quão melhor você posicionar, mais correto vai ficar teu gráfico. 90, 95, 97, um pouquinho para cá. Tá? Então, aqui, ó, centro.
Se você quiser medir isso daqui, ele vai dar o próximo. No caso aqui é para dar aproximadamente 61 graus. O que vai acontecer, galera? Devido a esses arredondamentos que a gente precisa fazer, pode ser que ele falte um pouquinho, sobre um pouquinho, tá? Ó, mas aqui ainda deu boa, lá ó, 60, 61, tá vendo? Ficou um pouquinho para cima do 60. Então vamos completar aqui. Aqui é o funcionário C, aqui é o funcionário D, aqui é o funcionário E. Tá certo? A gente fez na sequência, na ordem. Vou colocar todos a caneta, vou pintar e vou fazer legenda. Isso é para finalizar o nosso gráfico de setores, tá, galera? Então, ó, a caneta bonitinha, a gente começa com o lápis para, se errou, dá para apagar. Terminou, finalizamos a caneta. Vou pintar e vou fazer a legenda de cores, beleza? Então, vou pausar que vou fazer toda essa parte e já mostro ele finalizado. E aqui está o nosso gráfico pronto, tá? Quero só comentar aqui, ó. Eu escolhi colocar aqui o nome dos funcionários, claro, o nome são as letras aqui, né? E aqui embaixo, na legenda, a porcentagem. Posso fazer o contrário? Posso. Posso pôr aqui o nome de cada funcionário, no caso, e pôr as porcentagens aqui. As porcentagens, ou a legenda que você vai colocar no gráfico de setores, ela deve ser aqui do ladinho ou pode ser aqui dentro. Mas aí tem que tomar cuidado com a cor, né? Se você escolhe uma cor muito escura, dificilmente vai aparecer o que você vai colocar de informação ali dentro. Tá bem? Vamos recapitular rapidão? Nós temos a tabela, precisamos da porcentagem. Antes disso, preciso do total. Somei tudo, achei o total que aqui era 100. Como é que eu acho a porcentagem? Pega o valor de cada um deles, nós, ó, 21, divide pelo total. Você vai ter um valor decimal. Mudar para porcentagem é só deslocar a vírgula, 2 casas decimais para a direita. Aí conseguimos as porcentagens, né? Então já anotei aqui as porcentagens. Porém, no gráfico de setor, a gente precisa do ângulo, de quantos graus aquilo representa. Como é que eu faço para mudar de porcentagem para graus? Pega a porcentagem, o valor 21%, 30%, 50% e multiplica por 3,6. Fazendo assim, você vai obter os ângulos que cada um deles representa. Tendo construído, faz um raio, pega o transferidor, marca o primeiro ângulo, marca o próximo, marca o próximo. Completou, fechou o círculo completo, pinta, põe a legenda, acabou. Olha lá, ficou bonitinho, né, galera? Meu gráfico ficou legalzinho. Beleza, galera? É isso por hoje, valeu, até a próxima.